Já parou para pensar da onde veio o sobrenome? Fique comigo até o final para descobrir essa história. Até por volta do século XII, os europeus tinham o costume de dar apenas um nome para seus descendentes. Nessa época, talvez pelo próprio isolamento da sociedade feudal, as pessoas não tinham a preocupação ou necessidade de darem sobrenomes para distinguirem um indivíduo dos demais. Contudo, na medida que as sociedades cresciam, a possibilidade de conhecer pessoas com o mesmo nome poderia causar muita confusão. Imaginem só, como poderia repassar uma propriedade a um herdeiro sem que sua descendência fosse comprovada? Como enviar um recado ou mercadoria a alguém que tivessem 200 com o mesmo nome ou outros charás em sua vizinhança? Certamente, os sobrenomes vieram para resolver esses e outros problemas. Entretanto, não podemos achar que uma regra ou critério foi amplamente divulgado para que outras pessoas adotassem os sobrenomes. Em muitos casos, vemos que um sobrenome poderia ser originado através de questões da natureza geográfica. Por exemplo, João da Rocha teve o seu nome criado pelo fato de morar em uma região cheia de pedregulhos ou próximo de um grande rochedo. Na medida em que o sujeito era chamado pelos outros dessa forma, o sobrenome acabava servindo para que seus herdeiros fossem reconhecidos como parentes desse patriarca. Outros estudiosos do assunto também acreditam que alguns sobrenomes apareceram por conta da fama de um único sujeito. Sobrenomes como Severo, Franco ou Ligeiro foram criados a partir da fama de alguém que fizesse jus à qualidade relacionada a esses adjetivos. De forma semelhante, outros sobrenomes foram criados por conta da profissão seguida por uma mesma família. Buckman, que significa livreiro, Schumacher, sapateiro, são sobrenomes que ilustram bem esse tipo de situação. Quando você não tinha fama por algo ou não se distinguia por uma razão qualquer, o seu sobrenome poderia ser muito bem criado pelo simples fato de ser filho de alguém. Na Europa, esse costume se tornou bastante comum e pode ser visto alguns sobrenomes como McAllister, filho de Alistair, Johansson, filho de Johan. No caso do português, esse mesmo hábito pode ser detectado em sobrenomes como Rodrigues, filho de Rodrigo, ou Fernandes, filho de Fernando. Hoje em dia, algumas pessoas têm o interesse de montarem a sua árvore genealógica ou conhecer as origens da família que lhe deu o sobrenome. Talvez, observando algumas características do próprio sobrenome, elas possam descobrir um pouco mais da história que se esconde por detrás desses sobrenomes. Afinal de contas, o importante é saber que a ausência dos sobrenomes nos tornaria mais um entre os demais. E você, sabia disso? Para mais histórias curiosas como essa, deixa seu like, se inscreva e nos acompanhe no canal. Até a próxima!